Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos começar a parte 2 do nosso curso que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é coordenadas no espaço. Depois dessa aula você vai conseguir construir um sistema de coordenadas no espaço, marcar pontos no espaço a partir das coordenadas dadas, vai conhecer algumas nomenclaturas e notações e também vai conseguir esboçar alguns objetos geométricos simples a partir de equações dadas. Então, pegue seu papel e seu lápis e vamos começar nossos estudos. A gente vai definir um sistema de coordenadas no espaço de forma análoga ao que a gente fez no caso do plano. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar saber o que é um eixo. Então eu vou deixar um link aqui sobre coordenadas na reta, onde a gente define o que é um eixo. E aí, a partir disso, eu consigo definir o que é um sistema de coordenadas cartesianas no espaço. Um sistema de coordenadas cartesiano no espaço consiste da escolha de um ponto O do espaço, denominado origem, e de três eixos com mesma origem O, e mutuamente perpendiculares, denominados eixos OX, OY e OZ. De tal modo que a orientação positiva dos eixos é escolhida de acordo com a regra da mão direita. Vou explicar o que é isso. Esse daqui é um sistema de coordenadas cartesiano. Tá vendo? Você tem três eixos, tem esse e esse. Todos os três são perpendiculares entre si e têm a mesma origem, como foi dito aqui. A orientação é dizer quem é o OX, quem é o OY e quem é o OZ. E ela é dada pela regra da mão direita. Vou explicar isso melhor. O que é escolher a orientação? Escolher a orientação é colocar uma seta indicando para onde que é o lado positivo. Vamos supor que eu escolha esse lado aqui para ser o lado positivo do eixo OX. O eixo OX e o eixo OY eu posso escolher livremente. E escolho para cá o eixo OY. Agora o eixo OZ ele não vai ter mais escolha. A direção positiva é para cá ou para cá. E eu vou determinar isso com a regra da mão direita. Como que eu faço? Eu pego a minha mão direita, olho para esses dedos aqui, ó, e aponto na direção positiva do eixo X. Então vai ser aqui assim, ó. Tá vendo? Apontei eles para a direção positiva. E o eixo Y, o lado positivo tem que virar para a palma da minha mão. Assim, né? Se eu fizer assim, o eixo Y fica nas costas da minha mão. Eu não quero, eu quero que o eixo Y, a parte positiva, fique na palma da minha mão. E o meu dedão, ele vai apontar para o lado positivo do eixo OZ. Essa que é a regra da mão direita. Então o eixo OZ não tem mais escolha. Vai ser esse daqui, e aí eu estou com a minha orientação positiva. Vamos fazer de novo, de outro jeito? Vamos supor agora que eu estou com esse sistema de eixos e eu escolhi o OX para cá e o OY para baixo, por exemplo. Poderia escolher assim, por algum motivo. E aí, agora eu vou colocar a minha mão direita na direção do eixo positivo OX e a palma da minha mão virada para o OY, tá vendo? Agora, para onde está apontando o meu dedão? Para cá. Então, esse é o OZ. Tá vendo? Essa é a parte positiva. Vamos fazer mais um terceiro. Vamos pegar agora esse sistema de eixo um pouco inclinado. Eu vou escolher esse cara aqui para ser o OX e esse cara aqui para ser o OY. Com essa escolha, eu vou colocar a minha mão direita com os dedos apontados na direção do eixo OX, a palma da mão na direção do eixo OY positivo e o dedão vai ficar apontando para cá. Então a direção positiva do eixo OZ tem que ser para cá. Isso que é a regra da mão direita. Agora que a gente já definiu um sistema de eixos coordenados, vamos ver como a gente define as coordenadas de um ponto usando esse sistema. Para cada ponto P do espaço, podemos associar uma tripla XYZ do R3. Lembra que no plano a gente associava um par ordenado, aqui a gente associa uma tripla ordenada, chamada de coordenadas do ponto. A coordenada x é chamada de abscissa, y é chamada de ordenada, assim como no plano, e z é chamado cota. Então a gente tem uma coordenada a mais. Vamos ver um exemplo numérico para ver como faz isso. O primeiro é o seguinte: determine os pontos 1, 3 e 1 e 3, menos 2 e 2 no sistema cartesiano. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu sistema cartesiano, já com a orientação OX, OY e OZ, e eu vou marcar aqueles pontos, que são os pontos 1, 3 e 1 e 3, menos 2 e 2. Como é que a gente marca esses pontos aqui? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Q.
As coordenadas de P querem dizer o seguinte, que eu vou andar 1 na direção do x, 3 na direção do y e 1 na direção do z. E aí vai ficar assim o desenho. A gente vai andar 1 para cá e 3 para cá. Então, eu vou começar aqui no 1 e vou andar 3 unidades no y. Vou passar um pouquinho do 3. Depois eu vou andar do 3 uma unidade para o x. E aí eu vou ter um encontro desses segmentos aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenada 1 e 3. Agora falta o z. O z eu vou subir uma coordenada. Então, eu vou colocar aqui e vou subir 1. Aí eu vou passar um pouquinho. Pronto. Agora, para fazer um segmento daqui até encontrar com esse segmento aqui, eu vou fazer um segmento auxiliar, que é essa diagonal aqui, e vou seguir paralela a ela. Então pronto, eu vou seguir aqui. Esse encontro aqui é o ponto P. Aí eu vou apagar essa parte que foi excesso, esse excesso aqui e esse aqui. Pronto. Esse aqui então é o meu ponto P de coordenadas 1, 3 e 1. Agora vamos fazer o ponto Q. De forma análoga, eu vou andar 3 na direção do x, está aqui. Menos 2, agora eu vou andar nessa direção, do lado negativo. Menos 2 na direção do y. Vou passar um pouco, paralelamente a esse eixo, tá vendo? Agora do menos 2 eu vou andar paralelamente ao eixo x, até encontrar esse segmento que eu já construí. Pronto. E agora eu vou subir 2 unidades. Então... pronto, da mesma forma que eu fiz anteriormente, vou construir esse segmento aqui auxiliar, e aí eu vou andar do 2 até encontrar esse segmento aqui. Pronto, vou apagar esse excesso aqui, e aí vou marcar o meu ponto Q. Então esse aqui é o meu ponto Q de coordenadas 3, menos 2 e 2. Tá vendo? Se eu tiver um terceiro ponto R de coordenada 3, menos 2 e menos 2, vai ser a mesma coisa desse daqui, só que eu vou andar menos 2 para baixo. Seria assim, ó. É só prolongar agora esse ponto aqui para baixo, ó. E aí eu ando paralelamente a esse daqui. Aqui seria o ponto R de coordenadas 3, menos 2 e 2. Depois vocês treinem aí com o sistema de coordenadas e fazer vários pontos. Agora, vamos fazer o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem esboce o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação. Aqui, novamente, a gente tem o sistema de coordenadas, que eu vou chamar de OX, OY e OZ. E eu quero achar todos os pontos que estão aqui, que tem coordenada Z igual a 3. Né? Z igual a 3 significa isso. Ó. Isso aqui significa que eu quero buscar o conjunto de todos os pontos XY3, tal que X e Y varia, ou seja, X e Y estão livres, só o Z que está amarrado que é 3. Ou seja, Z vão ser todos os pontos que têm essa coordenada Z igual a 3. E aí, vou fazer de laranja, a gente percebe, por exemplo, que esse daqui, 003, é esse ponto aqui, ele está nesse conjunto. Se você andar com todos os pontos em cima dessa linha reta aqui, ó, todos esses pontos, as coordenadas dele são Z igual a 3, né? Um ponto que mora nessa reta aqui, ele tem coordenada Y igual a 0, porque eu não andei em nenhuma direção para cá, e tem coordenada X livre, ó. Analogamente, essa reta aqui também está nesse conjunto, ó, paralela ao eixo Y na altura 3. E qualquer ponto que eu pegar nesse plano determinado por essas duas retas também tem coordenada Z igual a 3, que seria esse plano aqui, ó. Com isso, todos os pontos que estão em cima desse plano aqui, ó, vou rachurar aqui. Qualquer ponto em cima desse plano aqui, ó, ele tem coordenada Z igual a 3, tá vendo? Ele está na altura 3. O X e o Y vão variar à medida que eu ando em cima desse plano. Então esse é o conjunto de pontos que tem coordenada Z, que satisfazem essa equação, Z igual a 3. Agora, vamos passar para a nossa segunda definição, que são os planos coordenados. Quais são eles? Cada plano determinado por um par de eixos é chamado de plano coordenado. O plano determinado por OX e OY é denotado por OXY. O determinado por OX e OZ é denotado por OXZ. E o determinado por OY e OZ é denotado por OYZ.
para mostrar os planos coordenados, eu vou usar o GeoGebra. Aqui o GeoGebra tem uma janela 3D, onde esse eixo vermelho aqui é o eixo OX, o verde é o OY e o azul é o OZ. O plano OXY é esse plano aqui, ó. É como se fosse o nosso chão aqui, ó. É o plano coordenado OXY, determinado pelos eixos OX e OY. O OX, OZ vai ser determinado por esses dois eixos. Vai ser esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Aí se eu mexer aqui vocês veem direitinho, ó. É um plano que passa pelos dois eixos, ó. O outro que eu marquei foi esse daqui, né? Tá vendo, ó? Ele contém os dois eixos, OX e OY. E o terceiro é o que contém o eixo OY, OZ. OY, OZ, esse aqui, ó, tá vendo? Contém o OZ e o OY. Esses são os três planos coordenados do espaço, tá vendo? Bem, agora para finalizar, eu vou deixar com vocês um exercício para vocês praticarem. Que é o seguinte, esboce o conjunto dos pontos que satisfazem a equação y igual a 5 e 2y igual a x. Bem, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? Então, olha só, y igual a 5 é a mesma coisa, eu já disse, né? E o y igual a x, a gente só tem que ter isso na cabeça. Qual é o conjunto de todos os pontos no espaço cuja coordenada y é igual à coordenada x, tá vendo? Esse daqui é quais são todos os pontos do espaço cuja coordenada y é sempre 5. Vou fazer no GeoGebra para ficar melhor de visualizar. Esse é o primeiro, né? Tá vendo? Ó? Y igual a 5. É um plano paralelo ao plano OXZ, só que coordenada y sempre 5, tá vendo? Ele passa por esse ponto aqui, ó. Se você colocar um ponto aqui em cima desse plano, as coordenadas do meio dele é sempre 5, ó. A x e a y varia, mas a coordenada do meio sempre fica a mesma lá, ó. Tá vendo, ó? Certo, vamos ver o outro agora. O outro é y igual a x. Y igual a x é esse plano aqui, ó. Ele bissecta os dois eixos aqui, ó, tá vendo, ó? Corta ao meio, ó. Porque lembra de coordenadas no plano, quando x é igual a y, você está olhando para essa reta aqui, ó. Esse é o x e esse é o y, essa reta que passa no meio. Só que o z é livre, então essa reta vira um plano, tá vendo, ó? Vira um plano aqui que passa no meio dos dois eixos, ó. Novamente, se você pegar um ponto aqui no meio e você andar com ele, você vai ver que a coordenada x e a y, elas variam, mas elas são sempre iguais, olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.